ter fé é você acreditar no que não existe, mas o que você sente. Todo ser humano, independente de ter todas as suas necessidades satisfeitas, ele tem um espaço que só Deus preenche. Eu nunca li a Bíblia, mas eu tô me sentindo aqui que preciso entrar nesse universo. É louco. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa. A gente está indo para o 6º episódio e hoje está muito especial. A gente tem uma convidada aqui muito querida, a doutora Larissa Santiago. E o tema do nosso podcast hoje é o poder de Deus na vida pessoal e profissional. Doutora Larissa é advogada em Feira de Santana, em Salvador. É nossa advogada do setor jurídico, pessoal. É a pessoa que toma as decisões de Rafael Empresa e Rafael Pessoa Física. E é uma honra receber você aqui hoje. A honra é toda minha, muito obrigada pelo convite. O projeto está sensacional. Fico muito honrada em compor aqui. Show. Lara, eu queria que você falasse pra gente quando Deus entrou na sua vida. Então, desde sempre. Eu fiquei pensando a respeito. Eu cresci numa família católica, então eu frequentava a missa, frequentava grupo. Minha mãe sempre foi muito de participar mesmo das coisas da igreja, então eu cresci na igreja, cresci participando ali ativamente, e eu me lembro assim de muito pequena, teve uma vez que minha mãe estava querendo me pegar por alguma coisa errada que eu fiz, para dar uns tapas, e aí eu me lembro que nesse dia eu me escondi, eu falei assim, Deus, se você existe, me livra dessa surra. É a primeira lembrança que eu tenho assim de uma oração. E, por incrível que pareça, naquele dia minha mãe esqueceu. Então, foi o primeiro momento que eu falei assim, opa, existe resposta de oração. E de lá pra cá eu tenho percebido muitas respostas de orações. E aí o entendimento, o caminhar com Deus envolve isso. Essa busca, a gente nunca sabe sempre e tudo. Mas quanto mais você mergulha, se aprofunda, você vai tendo intimidade, experiência, assim como na convivência com uma pessoa. Você precisa estar ali no dia a dia, você vai convivendo e vai tendo intimidade. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito. O advogado, ele é um mitigador de danos. E como é que você consegue conciliar Deus dentro da lei de Deus e a lei dos homens? Como é que você consegue conciliar isso dentro da advocacia? Então, a advocacia, essa profissão, ela, para mim, é muito honrosa, porque é o que eu escolhi, de fato, fazer. Não estou na advocacia porque alguma outra coisa não deu certo. Eu amo ser advogada. E Jesus, ele aparece na Bíblia como o nosso advogado. Então, é declaradamente uma forma da ação de Jesus é justamente ser o nosso advogado, estabelecer a nossa defesa ali. E aí eu penso, como é que eu vou defender às vezes o indefensável, porque tem situações que as pessoas falam assim, a advocacia é injusta, porque advogado mente, faz, e eu sempre falo, né? A gente precisa entender a justiça de modo amplo, a gente precisa entender que todo mundo tem direito à defesa, então às vezes a pessoa está até errada, mas a lei, ela precisa ser aplicada. E tem gente que diz, se alguém errou, você tem que torturar, tem que matar, e eu sempre questiono. Eu sempre falo o seguinte, não faço criminal, não é minha área, mas um conceito que eu achei muito interessante do direito criminal foi o seguinte, uma lei correta e uma aplicação de um processo justo seria aquele que, se alguém que você ama muito tivesse matado alguém, estivesse nessa posição, e a mesma lei para aplicar se fosse essa mesma pessoa que você ama que tivesse sido a vítima. Então, se você consegue chegar a essa linha de justiça para dizer assim, de qualquer um dos lados, essa mesma lei, esse mesmo rito vai ter que ser aplicado, você tem uma garantia de justiça, que essa pessoa vai ter a defesa, que essa pessoa vai estar no rito legal, que toda a formalidade vai ser cumprida para ir, sim, se for errado, ser condenado, mas passando por tudo isso. E aí vai para todas as áreas em que eu atuo, mais para o civil, empresarial. A gente tenta sempre corrigir, porque esse também é um ensinamento, né? E com base bíblica a gente entende que é muito melhor você fazer já o certo, orientar. Muitas vezes as pessoas perecem por falta de conhecimento, isso está na Bíblia. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantas vezes a gente comete um erro porque não tinha aquela clareza, mas assim como na lei dos homens, a ninguém é dado alegar que eu desconheço. Então a pessoa não pode simplesmente dizer, eu fiz sempre errado porque eu não conhecia, porque não sabia, porque está aí, está acessível.
Quando eu penso no cristianismo hoje, é difícil, porque enquanto a gente tem a liberdade de hoje, eu posso ter a Bíblia aqui no meu celular, eu tenho alguns exemplares da Bíblia em casa, no escritório, no outro escritório. Tem gente que morre por portar a Bíblia. Se for encontrado, a pessoa, a depender do país e da religião, a pessoa pode ser massacrada e morta. Então a gente tem essa liberdade, a gente tem esse acesso, e as pessoas às vezes não usam. E simplesmente é muito fácil dizer, vou jogar para Deus, Deus que faça, Deus que salve, Deus conhece, e não busca. E o primeiro passo aí, assim como você me perguntou, né, como é que concilia isso, é entender que a Bíblia é um manual, mas é um manual em que você tem a lei, você tem doutrina e jurisprudência. Como é isso? Tem lá mandamentos. Tem mandamentos, tem princípios, tem como esses mandamentos são aplicados, tem histórias que nos fazem refletir. Se isso aconteceu com essa pessoa, o mesmo Deus que pôde fazer um milagre na vida de tantos dos seus filhos, um milagre na vida de Abraão era impossível, um milagre na vida de José era impossível, um milagre na vida de Davi, aí vai passando por cada um deles. Lá em Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Todos eles passaram por grandes provações. Mas todos eles venceram. Então, quando eu vejo isso, eu me sinto estimulada a dizer assim, a minha história também pode ser uma história de vitória, porque o mesmo Deus que fez tudo aquilo ali, ele é o mesmo, não muda. Ele está à disposição também de fazer coisas grandiosas. Então, não vejo como um conflito. Em muitos casos, sim, eu oro e peço a Deus. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, me dá coragem, me dá força. Tem muitos casos que são muito desafiadores mesmo no jurídico, mas que eu já tive, assim, a minha fé mesmo sendo colocada à prova. Eu dizia assim, para eu continuar, eu tenho mesmo que enfrentar esse desafio aqui. E aí, quando eu passo o desafio, eu saio maior. Eu saio mais fortalecida. É como se a gente estivesse criando uma musculatura, sabe? De pensar assim, se eu passei por esse, agora eu tô apta e tô mais forte para outros que sejam tão desafiadores ou até mais. Perfeito, Lari. Quanto mais as pessoas estudam, né? Eu acho que todo mundo passa por essa transição. A pergunta é se você passou ou o que você acha que faz as pessoas se aproximarem de Deus. Por exemplo, quando a gente começa a estudar a história, né, as pessoas começam a estudar mais a lei dos homens e a gente começa a desvirtuar um pouco da fé católica, da fé religiosa, na verdade, né, de Deus. O que é que você vê que nesse percurso teu não te fez se afastar de Deus? Ou se em algum momento isso aconteceu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que muita gente que é bem sucedida não está próximo de Deus. Mas quando a gente vai a fundo ali, a gente vê que aquela pessoa, apesar de não ter a fé em Deus, sim, mas são pessoas que seguem os princípios que estão na Bíblia. Queria que você falasse um pouco disso, que você lida com empresa, né? A doutora Larissa era especializada em direito empresarial. E eu queria ver, assim, o que você tem visto dos teus clientes, sim, se isso se aplica, e como é que você, ao longo do teu percurso aí como advogada, conseguiu se manter perto de Deus, ou se isso aconteceu em algum momento da tua vida, assim, que você começou a se questionar em relação à presença, se ele existe ou não. Não. Eu digo, graças a Deus, eu nunca passei por um conflito de duvidar. E digo mais, por que eu não passei por esse conflito? Porque eu exerço uma fé racional. A Bíblia também diz, você tem que ter uma fé racional. E isso não é contraditório. Não é que eu vá questionar tudo, mas eu tenho que ter um porquê. Eu tenho que ter uma linha de raciocínio, uma racionalidade. E a palavra de Deus também diz, esteja pronto, porque se alguém questionar a sua fé, como é que você responde a isso? Você vai simplesmente dizer, é isso porque é isso mesmo. Não, eu tenho argumento. E quanto mais a gente pesquisa, quanto mais estuda, mais você percebe a mão de Deus, a assinatura de Deus em tudo. Então, há quem realmente começou ali a faculdade, principalmente na área das ciências. Diz assim, não, Deus não existe, isso aí é história, é uma história que contaram. Você acredita em Adão e Eva? Você acredita nisso aqui? E eu acredito que é preciso ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio do nada do que para acreditar que Deus criou. Porque você fez faculdade de medicina, sabe que a complexidade do corpo humano, em cada órgão, em cada sistema, em cada célula, a complexidade de uma célula, e alguém diz assim, não, isso aqui veio de veio assim de uma partícula que gerou vida e que foi autossuficiente. Como assim? A gente precisa de centenas de
condições específicas somente para que esse planeta seja habitável por seres humanos. Então, tudo isso só reforça. Existe alguém, uma pessoa de fato, não algo, uma força. Existe alguém que criou tudo isso. Existe alguém que está acima de nós. E como é que eu penso que existe esse alguém, que esse alguém tem algo para minha vida e eu simplesmente vou ignorar? Eu não vou buscar, conhecer, entender, me aproximar dessa pessoa. Então, a caminhada da fé é, de fato, uma caminhada de busca. E aí tem gente que acredita assim, vou ouvir Deus falar como uma voz audível, então, e tem histórias. Mas Deus fala com a gente no dia a dia. Deus se manifesta quando nós somos a presença de Deus na vida das pessoas, quando a gente é a pessoa que vai contra a regra, quando você defende os seus valores. E nisso aí, eu não tive esse momento de dúvida, inclusive já orei por isso. Falei, Senhor, se algum dia eu duvidar, me lembra de tudo isso aqui, para que eu não caia, porque a Bíblia também diz, cuidado aquele que está de pé para que não caia, porque a vaidade também, essa prepotência de a pessoa dizer assim, eu nunca faria isso, eu nunca pecaria, oh meu Deus. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores, mas quando a gente entende que Deus nos ama, que Ele está disposto a amar, a perdoar, como tantas parábolas, tantas histórias que tem na Bíblia, isso dá um reforço. E aí no meu dia a dia, conheço gente que tem muito dinheiro, mas assim, para não ter preocupação nenhuma na vida. E eu sei que falta. E tem gente com fé, tem gente que acredita, tem gente mais próxima, isso não é um julgamento. Mas o que eu percebo é que todo ser humano, independente de ter todas as suas necessidades satisfeitas, ele tem um espaço que só Deus preenche. Exato. E estudos mostram que um local que tem muita gente com altos índices de suicídio, de depressão, são justamente países completamente ricos, muito ricos, em que as pessoas não têm as necessidades básicas. Aí você olha uma cidadezinha no interior, às vezes, que as pessoas têm ali o que comer no dia, mas que tem uma fé, o índice de suicídio é baixíssimo, essa pessoa tem uma ligação com a família muito bonita, essa pessoa tem valores e tem bens que não são muitas vezes materiais. Eles têm algo que ninguém pode tirar. Porque uma coisa também que eu percebo, Mônica e Rafael, é que há uma preocupação, e no público empresarial ainda mais, como é que eu protejo o meu patrimônio? Como é que eu vou preservar aqui os meus bens? E é uma preocupação geral. Lógico, a pessoa construiu aquilo ali ao longo da vida, quer deixar muito bem protegido e resguardado. Mas a gente precisa pensar, onde é que está o teu tesouro realmente? Porque se o teu tesouro está no banco, se o teu tesouro está em barra de ouro guardado no cofre dentro de casa, se acontece algo, uma guerra, uma crise econômica, como já teve recentemente na história do país, contas confiscadas, a vida dessa pessoa, a segurança, a base dessa pessoa vai para onde? Vai para nada. Verdade. Então a gente tem uma missão muito importante que é observar onde é que está o teu tesouro, é ali que está o seu coração. Se o teu tesouro é o dinheiro, tenha certeza. No momento que mexerem no dinheiro, a pessoa se desestabiliza completamente. Não estou dizendo para não ter cuidado, pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado, tem que ter todo esse resguardo jurídico e patrimonial e tudo mais. Mas o que eu vejo também é muita gente do público empresarial que tem história tão bonita, mas tão bonita assim que eu fico encantada, eu fico admirada, sabe? De uma família que começou do nada e parece que eu tô contando a tua história, por exemplo, parece que eu tô contando a história. Tem cliente que ouvir vai achar, eu tô falando dele específico, mas é uma história que se repete, sabe? De pessoas que se uniram, que com força de vontade disseram, vamos lutar aqui, vamos tentar uma vida melhor, com educação, com trabalho. Tem clientes que começaram assim, botando mercadoria no fundo do carro, saindo para vender e hoje tem um império. Outros também que com a educação ali foram e conquistaram, sabe, algo impensável. Então, eu vejo também essa fé sendo manifestada não somente por alguém que diz acreditar em Deus, ou então que é religioso. É muito mais do que uma religião. É, de fato, você
ter comunhão com Deus, você está em Deus. Mas para isso também não adianta só dizer. Tem alguns mecanismos para se aproximar, para manter essa A convivência. gente vai entrar nisso aí, mas eu queria acrescentar uma coisa massa que você falou aí. Sim. Sobre você saber qual é o teu real patrimônio, né? E olha que interessante, isso é bíblico. Tá lá na história de Jó. Sim. Tiraram tudo de Jó, né? Absolutamente tudo. E depois ele teve tudo em dobro. Então, ou seja, quando sua fé é muito forte e você sabe onde é que tá teu patrimônio, esqueça, você vai perder e vai ganhar tudo de novo. E Jó é prova disso, né? Perdeu Sim. tudo e depois que ele passou pela aprovação, ele provou a fé dele, ganhou em dobro. Tudo, absolutamente em dobro, tá lá. Né? É. E eu queria te perguntar o que é fé. O que é fé? O que é fé na tua concepção? Sim, eu vou para a lei. Advogado gosta de falar da lei, então eu vou para a lei. Lá em Hebreus 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a firme convicção daquilo que você espera. E aí, nesse capítulo de Hebreus 11, é muito bonito, é o que eu falei, fala chamada a galeria dos heróis da fé. E começa dizendo, Abraão, mesmo amortecido, com seu corpo amortecido pela idade, ele creu que Deus era poderoso para dar um filho. E tantos outros, todos eles, Moisés, Davi, Sansão, todos os homens na Bíblia, homens e mulheres, que a galeria também tem mulheres, eles trazem aí a marca de fato, acreditar. E esse acreditar não é só, eu acho que isso aqui é provável, possível. É de fato você acreditar. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim de ter uma coisa muito difícil, mas você quase que fechar os olhos e dizer assim, eu vou conseguir, não tem outra possibilidade, eu só tenho essa possibilidade aqui. E crer. E quando a gente está firmemente convicto daquilo ali, você começa a enxergar uma realidade que ainda não existe nesse plano. Você desenha algo, e por isso é importante ter essa clareza do que se quer. Você desenha algo que naquele momento ali existe só na tua mente, no máximo. Exato. Você apresenta a Deus, ou então se Deus te mostrou e disse assim, é isso aqui que eu quero para você. É loucura, é fora do padrão, não tem a possibilidade, não vejo como. Pois é, para Deus não existe impossível. Exato. E aí, se a gente crê, você começa a traçar um caminho para aquilo ali. Você não tem rota, é como se fosse o GPS. Se eu coloco saindo daqui para o escritório, por exemplo, vai tracejar ali no azulzinho o caminho até chegar lá. Se eu mudar a rua, ele vai recalcular. Exato. Mas eu tenho uma visão clara, onde é que eu quero chegar? O que é necessário? Qual a rua que eu preciso virar? Qual é o melhor caminho? E se mudar e eu ainda continuo tendo aquela visão, eu vou perseguir e não vou ter dúvida. A Bíblia também fala que aqueles que pedem a Deus, mas não têm fé, são como ondas que vacilam. Aquela onda que vai e vem e fica ali. Tá, como é que eu tô pedindo e eu não tô acreditando? Se eu peço e duvido, tem gente que às vezes se duvida porque não se acha merecedor. Isso é difícil, porque tem aqueles que duvidam porque acham que Deus não pode. Fala assim, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível para qualquer pessoa e para Deus. A pessoa fica assim, na dúvida. Mas tem aqueles que sabem, Deus pode, mas eu não sei se é para mim. Eu não sei se eu sou merecedor, merecedora disso aqui. E a fé, de fato, acreditar, tudo que a gente pede com fé, e a Bíblia diz, e isso é assustador, porque a Bíblia diz assim, que aquilo que você pedir a Deus, crendo, você já recebeu. Imagina, a pessoa pode dizer assim, não, mas eu já pedi tanta coisa a Deus que eu não recebi. A Bíblia está mentindo? Não. Não está mentindo. Você tem que crer. E aí você tem que também ter essa consciência de que a fé ela deve estar pautada nos princípios bíblicos. Se a pessoa também disser assim, eu vou pedir a Deus para que abra um cofre aqui do vizinho e aí saia o dinheiro, isso não está com base na Bíblia. Então, Deus não vai compatibilizar com isso aí. Então, a gente tem que ter, e aí vem a busca. Quanto mais se busca a Deus, o conhecimento, mais você vai identificando aquilo que de fato é a vontade de Deus, aquilo que é permissão de Deus, aquilo que é a direção a seguir, e vai caminhando, crescendo na fé também. Para concluir, que eu tô falando aqui demais. Mas a gente vai crescendo em fé. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, ele
ele tinha o histórico de fé dele. Ele cresceu em fé, em força, em autoconfiança, porque ele disse assim, não, quando apareceu um urso, eu fui lá e lutei. Apareceu um leão, eu fui lá e lutei. Então ele parou e pensou, o mesmo Deus que me fez vencer essas batalhas, me preparou para que nessa aqui também eu vença. Então ninguém vai ter uma fé extraordinária da noite para o dia. Dificilmente. A gente tem uma fé que vai crescendo dia após dia, e essa fé também é resultado dessa intimidade com Deus. Isso é muito doido, porque ó, eu tava vendo um Brunet falar esses dias, ele falou assim, as pessoas, tem 2 caminhos na vida. Ou você acredita em Deus ou você não acredita. Vamos lá, vamos partir do pressuposto que Deus não existe. O que você vai ganhar com isso? Mas vamos partir do pressuposto que ele existe. O que você vai ganhar com isso? Né? É muito doido. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, é aquilo que você falou. Ter fé é você acreditar no que não existe, mas o que você sente. Quando José falou que o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante deles, os pai, a mãe e os irmãos não aceitaram isso. Só que a fé dele se manteve no percurso. Olha como é doido, né? Tipo, e aí, hoje, de setembro pra cá, você sabe disso, a minha fé, ela tá se manifestando. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais clarifica as coisas. E aí eu tava vendo uma pessoa discutindo sobre essa parte lá, né, de Gênesis, que ele fala assim, vamos imaginar que quando José falou isso, o irmão jogou dentro do poço. E se ele ficasse lá se lamentando? Ele não se lamentou. Quando ele tava lá na prisão e ele ficasse lá reclamando, a pessoa não ia saber que ele desvendava sonhos e ele não chegava lá. E olha que doido, quando ele sai de um lugar para outro e vira governante, ele não fez faculdade de administração. Olha que doideira. E quando ele vai no percurso da aprovação, você vai aceitando as coisas e vai se dedicando e fortificando sua fé, aí ele fala assim, o exemplo de José tá lá, chega a gente, os escravos fizeram rebelião. Não, você faz isso, isso e isso, porque eu já fui escravo. Então eu sei como é que... Então quando você, no percurso, entende que a tua fé ela precisa se manifestar porque tá sendo um preparo pro que vem lá na frente, fica mais clarificado isso. E ele deu o mesmo exemplo. Enquanto os hebreus estavam andando lá pelo deserto com Moisés, reclamando, em vez de ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Então olha o problema de você reclamar e duvidar da tua fé. Porque Deus, ele vai te fazer chegar no teu propósito. Mas o preço que você vai pagar é muito alto quando você para reclamar, ao invés de aprender com as dificuldades que estão se apresentando no meio do percurso. E olha como é doido, a fé, ela tem que existir, sem desistir, mas a partir do momento que você vai afundando e buscando saber mais coisas, você vai vendo que faz total sentido. Olha que doido. E aí a gente volta para aquela dúvida. Como é que pode? Tanta coisa que a gente vive, quando você vai ler a Bíblia, tá exatamente é assim, parece que aconteceu comigo. Olha, isso aqui aconteceu. Então, ou seja, será que realmente foi do nada que aconteceu isso? Né? É muito louco. Então a tua fé, ela vai se fortalecendo à medida que você vai aprofundando nela. Mesmo sem saber se ter certeza de nada. A única certeza que você tem é que é incerto, nada é certo. Eu nunca li a Bíblia, mas eu tô me sentindo aqui que preciso entrar nesse universo. É louco. E eu falei com ela, eu comecei segunda-feira agora a ler provérbios. Todo dia eu leio um provérbios. Sim. E aí eu falei pra ela ler. Só que o grande problema das pessoas é que elas acham que a Bíblia vai falar de coisas que ela nem acha o que é. E provérbios, pra quem não sabe, tá exatamente todos os mandamentos que você precisa fazer pra ser uma pessoa virtuosa, pra ser uma pessoa próspera. Lá você vai aprender sobre dinheiro e as pessoas acham que dinheiro é proibido, que dinheiro é ruim. Não. José do Egito, rico. Davi, rico. Abraão, rico. Ou seja, a riqueza tem na Bíblia e as pessoas acham que a riqueza é ruim. O que você não pode é adorar, como o jovem rico lá que adorou. Sim. E Deus botou em provação, né? Só que se as pessoas entenderem que aquele livro tem tudo que você precisa saber para ser uma pessoa melhor, virtuosa e uma pessoa próspera, as pessoas olhariam para a Bíblia de uma forma diferente. E esse é o problema, né? Você não tem fé e você não entende o quanto ali tem tudo que você precisa saber para ser uma pessoa melhor e não ficar murmurando, como os hebreus lá andando pelo deserto. Eu sempre acreditei em Deus, mas nunca me aprofundei. Eu confesso isso aí pra vocês. Mas eu já tive muito contato, assim, de ter certeza que ele falou comigo. Sim. Muitas vezes, chega a me dar vontade de chorar. Tipo assim, já teve uma vez que eu viajando com o Rafael, inclusive, lembra? Lembro. Eu sempre dormia na estrada, Lari. E nesse dia eu não dormi e Rafael cochilou na estrada. Não tem como não ter sido Deus, não, sabe? Teve outra situação que você até presenciou, inclusive, lá, você lembra, né? Que aconteceu uma situação na clínica e eu tomei uma ação que eu não tinha o costume de tomar. E foi ele mostrando um caminho. E aí, de tarde, começou a aparecer várias pessoas falando sobre aquele caso que passou, vocês lembram, né? Exato. Então, teve, ultimamente também, recentemente, eu tava querendo tomar uma decisão importante na minha vida. Foi surreal. É isso. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E tem um versículo que eu amo,
que num momento muito difícil da minha vida, eu orei, eu falei assim, Senhor, fala comigo. Tava no desespero. E aí eu abri Jeremias 29:11. Diz assim, porque eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E ele fala conosco, comigo, com vocês, com quem está assistindo. Eu, Senhor, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nesse momento, aquilo ali, eu falei, nossa, Deus de fato tem pensamentos ao nosso respeito. Ele tem planos para cada um de nós. Exato. A vida de nenhum de nós foi acaso, foi obra do acaso. E ele fala assim, como eu disse, não é não é aquela coisa de o religioso que tem contato com Deus. Não, Deus está em tudo. Exato. Se você olha para uma flor, tem um livro que eu li uma vez que o nome é Apologia da Fé Cristã. É bem antigo esse livro. Nossa, muito antigo. Deve ter uns 40 anos que foi escrito. E aí o autor, ele fala assim, ele traz exemplos tão simples de como Deus se manifesta em tudo. Que ele fala assim, não é possível. É como se ele estivesse, ao mesmo tempo, querendo defender a fé, mas assim, mais admirado e dizendo, olha isso aqui, como é que você vai duvidar? Como é que você vai duvidar? E Deus fala conosco, ele nos atrai. E atrai com cordas de amor, também está na Bíblia. Ele nos atrai com cordas de amor. E Jesus, ele também jamais vai invadir a vida de qualquer pessoa. Quando a gente olha para a história na Bíblia, percebe o seguinte, Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deixou uma porta aberta para dizer assim, você quer? Eu estou te apresentando aqui, eu te dou eu estou te possibilitando tudo. Todas as possibilidades estão aqui, mas eu não vou te obrigar. Porque Exato. se fosse uma obrigação, se você não tivesse escolha, era uma tirania, era um abuso. Exato. Você não estaria por amor. Agora, quando você entende, existe uma porta, existe alguém que me espera. Existe um caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente escolhe dia após dia estar nesse caminho. De fato, as coisas vão acontecendo, aí você vai percebendo as respostas, a clareza, a sabedoria que vem em decisões. Muitas vezes em decisões profissionais na vida, decisões pessoais, que naquele momento você não entendeu muito bem por que eu tomei essa decisão, por que eu fiz isso aqui. E aí lá na frente, como o Rafael diz, a conta fecha. A conta fecha. E a gente vai entender. Para José, ali no percurso dele, ele poderia não estar entendendo. Mas Deus estava preparando ele como governante. Teve que tirar de perto. Poderia ter sido de outra forma? Poderia ter sido menos doloroso do que foi. Quando ele foi para o fundo do poço, as estrelas do céu ficaram mais distantes do que quando ele estava no chão. Exato. Aquilo ali se distanciou. Quando ele foi para a prisão, muito mais. Como é que um governador vai sair da prisão? Como é que alguém que vai liderar e que vai ter um ministério tão grandioso vai estar aqui nessa condição, sendo acusado indevidamente? Mas ele estava sendo forjado. Exato. E nós somos forjados, assim como o ouro. Como é que sai um ouro puro? No fogo. Exato. É no fogo, para tirar a impureza ali e ficar realmente o que tem. E Deus trabalha. Eu não tenho a menor dúvida de que o que está acontecendo na vida de vocês, nos projetos, é propósito de Deus. Esse momento aqui é propósito de Deus. Exato. Teve um dia lá na clínica que teve uma oração do nada. É verdade, você Propósito de Deus, eu estava. Muito doido, a paciente ia embora, Acho que eu né? nunca Ficou passei meia lá. hora. Eu tive um intervalo entre uma consulta e outra, passei Não, é lá. surreal, Deus com- protege Não, e a a paciente gente era o de tempo Paulo todo. Afonso, ela ia embora às 6 horas, o carro atrasou exatamente. Eu falei com ela, você foi lá pra fazer isso. Pois é. E isso é muito massa, né? Que a gente começa a entender. Você vê como a sua fé ela fortalece quando você lê a Bíblia. Sim. E se você olhar, todo mundo passa por isso. É aprovação. Aí você tem que entender que pra você ser a pessoa que você precisa ser, pra ter os resultados que você tem, você precisa passar. E você não tem que reclamar, né? E eu tava vendo uma pessoa falar esse dia, ela falou assim, entenda, as pessoas que chegam na sua vida, as pessoas que saem, foram necessárias. São pessoas que são de passagem, que elas vão deixar alguma coisa que você precisa aprender pra você ser a pessoa lá na frente. Outras vão chegar. E a gente precisa entender que não tem o que explicar. Você tem apenas que continuar. E como falou aí, se José do Egito ficasse reclamando, ele não chegaria lá. E aí você fala assim, poderia ser menos doloroso. Não, é porque a gente não sabe o que é que Deus precisa forjar na gente. Só que se José do Egito, tu acha que se ele soubesse que ia ter que passar por tudo isso, ele fala assim, não, pode mandar meu irmão. Não, Ia não. dizer não. Então, ou seja, tem dores que você não pode saber. Você precisa passar por elas. Porque se você souber que você vai passar, você não vai.
Eu tava falando com a Mônica. A Mônica, ontem ela falou assim, velho, eu não consigo saber como é que a gente consegue fazer tanta coisa. Eu falei, não pensa, só anda. Na hora que tu vai rolando, vai rastejando, mas tem que ir. Você tem que estar andando. Você vê que todas as pessoas, grandes nomes lá da Bíblia, todos eles estavam caminhando. Todos. Tem um seriado de Davi na Prime, que foi, acho que tem muito tempo que eu não choro. Eu chorei nesse momento, porque assim, eu tinha lido a Bíblia, da história de Davi. Sim. Eu ouço muito Brunet falando de Davi. E na hora que Davi vai andando assim, que o irmão dele, não, eu vou botar o arco porque você vai lançar. Não vá, você vai morrer. E ele vai andando assim. Aí, tipo assim, é muito louco, porque assim, não tem explicação no mundo da Terra sobre coisas que vão acontecer. E Davi vai andando, aí bate a flecha, Golias, ele cai. Aí depois ele levanta e vai no alto, assim, pum! E, ou seja, Deus é dos improváveis, não tem jeito. Tem vezes que você fala assim, não, pra mim é impossível. Não, é possível. Se Deus definiu que vai ser possível, esqueça. Você vai ter que só caminhar. O problema é que as pessoas, elas param no meio do caminho. E aí você entende aquilo que você falou. Ele tem planos pra cada um, mas o problema é você estar disposto a enfrentar o que é necessário e aceitar o que é necessário pra chegar onde você quer. As pessoas não querem. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que a religião, ela te ajuda? Deus, né, lendo a Bíblia e evangelizando aí na tua vida, como é que ele te ajudou a tomar decisões difíceis na tua vida? Você sabia que 90% das pessoas que assistem os nossos episódios, elas gostam, mas não seguem? Tá gostando do conteúdo? Você tem se conectado com os nossos episódios? Clica aqui rapidinho, segue, curte, porque você vai estar ajudando mais pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo. Difícil. É muito difícil porque, às vezes, a decisão é tomada com base exclusivamente na fé e nos princípios e na palavra, e decisões assim não são fáceis. Se alguém disser assim, é fácil ser cristão, você está sendo cristão errado, já digo logo. Está sendo cristão errado, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas nesse processo de fé e de cristianismo, aí vem na minha evolução, no meu crescimento, né? No meu tempo aí de vida e de fé. Foi justamente olhando a palavra, eu comecei a perceber coisas que eu fazia, ou então coisas que eu via assim, no ambiente de igreja e tudo, que eu comecei a questionar. Você fala assim, mas isso aqui na Bíblia está dizendo que é diferente. E isso me fez tomar decisões. Isso me fez buscar algo que no direito depois eu entendi. Se eu estou aqui no Brasil, sou advogada aqui no Brasil, eu tenho uma lei brasileira. Eu não posso querer dizer, eu vou aplicar aqui a lei do que eu acho que é certo. Porque no fim das contas o que vai se aplicar é aquela ali. Não adianta, eu não concordo com o tributo, com o imposto que é caro, a gente fala isso. Mas no fim das contas, você sabe que você tem a decisão de ou você paga certinho, ou você faz algum ajuste dentro da lei, ou então você tá ali à beira de ter um grande problema. Tá à beira de ter um grande problema. E nessa caminhada, eu digo sempre, lê a Bíblia, busca. É difícil. Quando eu abri, assim, e tive a primeira vontade de ler a Bíblia integralmente, eu olhei e falei assim, gente, isso aqui é loucura. Aí eu vi alguém falar que, sei lá, na época eu era adolescente e disse assim, fulano já leu a Bíblia 3 vezes. Aí eu falei assim, 3 vezes? Mas assim, toda, do início ao fim. E aquilo ali pra mim parecia uma loucura. Mas eu falei assim, se ele conseguiu, olha como a fé também é muito isso. Quando você compartilha e quando você percebe as dificuldades, os desafios que as pessoas que estão ao teu redor estão passando, você vai se fortalecendo na fé também. Porque aquilo que parecia impossível, você vê a pessoa próxima conseguindo e isso te dá um ânimo. Você diz assim, opa, alguém que não é tão impossível assim. Então, a gente entra nessa caminhada de fé, de buscar a palavra. Eu preciso falar isso. Não é fácil. Porque se você vai ler a Bíblia, vai ter muito momento que eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. Não. Eu tenho que ter fé. Vamos lá, que eu tenho que ter fé. Eu tenho que chegar na reta final aqui. Porque tem momentos, tem leis que você olha e fala assim, gente, mas peraí, não tô questionando a Bíblia, mas eu ficava... Dê um exemplo disso aí. Um exemplo? Vamos lá. No livro de Êxodo e Levítico, o povo tá saindo em busca da terra prometida.
E Deus dá as leis, porque as pessoas acham que Deus deu a Moisés 10 mandamentos, mas ele deu 600 e não sei quantos mandamentos. De fazer e de não fazer. Os 10 mandamentos são ali os principais, que a gente conhece e ouve falar na igreja. Mas tinha muitas regras de, por exemplo, você não pode comer carne de determinados animais. Um deles é carne de porco. Aí eu ficava, mas a gente come, eu como presunto. E todos esses questionamentos, enquanto você vai lendo a primeira vez, você fica, mas tem rituais de purificação. Se acontecer tal coisa, essa pessoa vai ser apedrejada. Falar isso aqui, olha como é difícil falar isso. Mas aquela lei ali, quando você vai para o contexto histórico, as leis que eram aplicadas, e aí quem estuda história vai lá para o Código de Hammurabi e tudo mais, você vê que, na verdade, essa lei nem era assim a mais brava. Só que naquele momento o povo precisava de uma regra de convivência mínima, porque senão as pessoas estariam numa selvageria absurda. Por que hoje você não pode, se alguém passou aqui e levou um objeto meu, não posso sair atrás e puxar o cabelo e agredir? Porque tem uma lei aqui no país que diz eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, quando eu começo lendo tudo isso, eu ficava assim, gente, mas tem uma regra dizendo que eu não posso usar tecido, uma roupa de 2 tecidos diferentes. Mas por que isso? E quando se vai perceber, eram muito mais regras de proteção para aquele povo naquele momento. Para aquele momento era necessário. E ao longo da história na Bíblia, você percebe a apresentação de Deus lá como Senhor. As pessoas estavam completamente afastadas, vivendo ali. Tem momentos na história da humanidade em que eram atrocidades, imoralidades, coisas absurdas. E para esse momento, leis que eram muito mais humanas. Quando o povo pede a Deus um rei, a gente acha muito bonito falar do rei Davi. Mas quando o povo pede a Deus um rei, é porque eles achavam assim, todos os povos têm um rei que bota uma coroa, que vai lá na frente, e a gente vai ficar aqui dizendo que o nosso rei é um Deus que nós não vemos. E o povo questiona a Deus e diz assim, nós queremos um rei, eu não quero mais essa história de profeta dizendo que Deus falou, não. Eu quero um rei. Olha que situação. Aí vem, o primeiro rei da história de Israel foi quem? Saul. Saul era um homem alto, bonito, ele preenchia o que os homens queriam. Ele era a figura ideal do rei, assim como a lei naquela época. Era aquela figura do que as pessoas idealizavam da lei. Só que quando vem uma lei segundo o coração de Deus, quando vem um rei segundo o coração de Deus, não é conforme o que agrada a nossa aparência humana. Não é o que encanta o homem. Porque Davi era pequeno, Davi era... ele era acanhado ali, ruivo. Filho bastardo. Não tinha. Mas aí o profeta, quando ele vai ungir, ele diz assim, Deus não vê como o homem vê. Ele não está olhando a aparência, ele está olhando o coração. E aí quando a gente vê os evangelhos aí falando da lei, né? Estudando lá a Bíblia, a pessoa está lá... E passa por esses momentos de questionar e fala assim, meu Deus, como é que já teve um mandamento dizendo isso aqui, dizendo que se a pessoa estiver em tal situação, tem que ser apedrejada. Como assim? E aí, depois disso, você vê Jesus sendo a Deus entre nós. Porque aqui está Deus sobre nós, lá no Antigo Testamento. Aí vem Jesus, Deus entre nós, andando na terra, pisando, vivendo, passando por todas as provações, sem pecar, do ser humano. E aí você vem Jesus e diz assim, você achou que era pesado ali dizer que se alguém morre por alguém que... Se você é capaz, corrigindo, se você é capaz de morrer por alguém que você ama, você está sendo ok, você está amando quem te ama. Você está fazendo ali, qualquer um de nós, talvez por 1, 2, 3 pessoas na vida, assim diria, velho, por essa pessoa aqui, se fosse o caso, eu morreria. Mas e por alguém justo? Por alguém que não merece? Alguém que olha na tua cara e diz assim, oxe, você não é nada. Que lei é essa que ultrapassa? Agora não é mais uma lei que diz tá sendo um castigo, é a lei da graça. E aí talvez tenha ficado bem comprida essa explicação, mas o que é que eu vejo?
A gente precisa ler, pelo menos do início ao fim. Eu sempre falo assim, não pare quando você achar que o negócio tá difícil, não. Vá, persista. Chega no final, tudo faz sentido. Quando chega no final, tudo faz sentido. E depois que Jesus foi Deus entre nós, ele diz, vou mandar o Espírito Santo, que é Deus em nós, dentro de nós. Aqui, todos os dias. A gente tem essa possibilidade que aquele povo lá não tinha. Exato. Que não tinha. E aí, uma vez eu conversando com um grande amigo, um senhor, ele deve ter o quê? Hoje uns 80 anos mais ou menos. Ateu convicto. Mas a gente tinha, assim, discussões saudáveis. Conversávamos muito, assim. E ele ficava, menina, você não vai me convencer. Essa história da Bíblia era nesse tom. E aí eu me lembro que um dia eu falei assim, o senhor pode não acreditar na Bíblia. O que está escrito aqui na Bíblia, o senhor não está dizendo que não tem prova de autenticidade, disso, daquilo, não sei o quê? Deixa eu te contar aqui o que Deus fez na minha vida. Quando eu comecei a falar, o olho dele encheu de lágrima. Aí ele fez assim, o senhor acredita que eu tô falando a verdade? Acredito, eu te conheço, acredito, eu sei que você tá falando a verdade. Eu falei, pois é, se o senhor tiver qualquer motivo para duvidar aqui, não duvide, mas assim, o que Deus fez na minha vida é uma carta, é um testemunho. E nós somos esse testemunho vivo, onde a gente chega. Às vezes as pessoas observam, olham e falam assim, nossa, essa pessoa é diferente. E todo mundo, não estou falando que ninguém é santo, nem ninguém é maravilhoso, mas a transformação que Deus vai fazendo dia após dia na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, muitas vezes nos coloca em desafios, em provações, em lutas enormes, mas há algo ali e que você pode chegar e dizer assim, tudo que está aqui na Bíblia foi a história dessas pessoas, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha caminhada com Deus, eu posso te falar. E você pode crer, pode não crer, mas assim como uma história de amor, um romance, ou então aquele filme que você viu ali, aí o casal se apaixonou e depois separou, aí acha que foi pro outro continente, nunca mais vai ver. Se você pega aquele livro e abre só naquela parte, você vai achar o quê? Não foi. É verdade. Acabou. Ou então, Romeu e Julieta, ó, que péssimo exemplo, mas assim, se a pessoa abre a história e diz assim, ali foi qualquer outra história que passa por um momento difícil, se você abre e diz assim, nesse momento aqui ele disse que não queria e que tchau, e você pode dizer, não foi, mas a história completa faz sentido. E assim a Bíblia, assim, é a Bíblia como uma carta de amor, e o amor único, o amor maior, o amor verdadeiro de Deus por nós, ele se prova e se mostra até a última linha. E eu recomendo, para quem ainda não tem essa experiência, Rafael está fazendo a leitura de Provérbios, tem um aplicativo até que eu uso, vou deixar a recomendação. Perfeito. Ele tem um aplicativo da Bíblia, que você acessa no celular, e tem um aplicativo que você marca os dias lá do mês e do ano. Se você marcar todos os dias, no fim do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. Eu ia te falar isso aqui agora, pra quem quer se aproximar mais. Deixa eu ver. Tá vendo? Então, é uma média de 3 a 4 capítulos por dia. Eu ia te falar isso aqui agora. Se você ler 3 a 4 capítulos por dia, no fim do ano você vai ter lido a Bíblia. Aí, pra não ficar perdido aqui na história... É uma boa forma de começar, né? É uma excelente forma de começar. Eu queria te perguntar isso. Pra quem tem vontade de se aproximar mais de Deus, mas não tem essa rotina de ler a Bíblia, ou nunca leu, como é que essa pessoa poderia começar? Sim. Eu acho que é o melhor caminho é Provérbios. É mais fácil, né? E eu queria pegar uma coisa que você falou, que é muito importante, que às vezes assim, a gente fala, uma vez uma pessoa me questionou. Tava sentado com uma pessoa conversando, aí ela falou assim, aí então começou a entrar, né? Se eu falar sobre Deus, ela falou assim, várias vezes eu duvidei, sabe? Porque assim, como é que pessoas tão boas, às vezes morrem, ou às vezes, tipo assim, a pessoa fazia tudo bem e dava errado. E aí eu fui explicar, usar a história de Jó, né? E às vezes perguntam, né? Tem gente que acha, por que Jó? Porque às vezes Deus vai te usar, não é porque você é uma pessoa ruim ou porque você é uma pessoa boa, é porque você é tão forte que a tua história vai servir de inspiração e fortalecimento de uma pessoa que era mais fraca do que você. E às vezes a pessoa não entende por que uma pessoa boa sofre. Porque pela tua bondade, pela força que você tem guardado em você, você vai ver de inspiração. Se Jó não tivesse passado por tudo isso, a gente não estaria falando dele, inclusive, até hoje. Então, quando você está assistindo nesse exato momento aqui, passar por uma situação difícil, pensa assim, Deus está me usando para utilizar a força que tem guardado dentro de mim
para estimular talvez um cônjuge, ou um pai, ou uma mãe. Então, quando você olha para o problema como algo que faz parte da tua história, você começa a entender o quanto você tem que passar por aquele problema para ser de provação, às vezes, para uma pessoa que era mais fraca. E Deus não usou ela porque sabia que ela não ia conseguir. E se ele tá te usando para te colocar em problema, é porque ele tá sabendo que você tem potencial para passar por isso. Em setembro eu fui a prova disso aí. E foi lá que minha espiritualidade se fortaleceu, né? Dentro do caos. E ele faz exatamente isso. Ele vai te testar dentro do caos. E você foi escolhido porque você tem muito mais potencial do que os outros. Então começa a olhar pro problema de uma forma diferente. A gente acha que o problema é porque Deus não gosta. Não, ele gosta. Ele gosta tanto que ele te colocou em vez daquela outra pessoa, que talvez ela não teria força suficiente para suportar o que você tem capacidade de suportar. E aí fica mais sentido, né? Sim. E aí eu passei até essa visão. Essa foi uma mudança de mentalidade que eu tive, que eu sempre olho assim, ó, todas as pessoas têm crédito na minha vida. E quem vai dizer se ela vai continuar com crédito são as ações dela. E na vida só tem dois caminhos. Você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Então, às vezes, você precisou pagar do teu dinheiro para aprender, né? Minha obra foi isso. Eu paguei para aprender a não cair naquelas ciladas novamente. Né? Eu uso ela porque doeu muito a transformação. Deixa eu perguntar para os dois aqui que estão inseridos aí, né, nessa leitura. Tem algum versículo, alguma oração que vocês se apegam assim no momento difícil, que vocês mais gostam? Quer ir primeiro, Rafael? Rapaz, eu não tenho... Lari tem. Vamos lá. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, ele foi lá e disse: quando você for orar, tem duas, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele diz como fazer. Então, essa oração de comunhão com Deus, ela é secreta. Não necessariamente no quarto, mas é algo muito íntimo. E a Bíblia também fala daquele povo que quer fazer a oração mais para mostrar para os outros. Então, a oração, de fato, é a gente com Deus. E ele dá a oração do Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo sabe, de trás para frente, frente para trás. Mas eu gosto muito também da oração sincera. Você conversar com Deus. Exato. Você orar e um diálogo mesmo, dizendo: Senhor, eu tô aqui, olha o que é que eu tô passando, apresenta mesmo a situação. Eu, como advogada, fazendo uma petição, eu tenho uma ordem, eu apresento o fato, aí eu apresento o fundamento e o pedido, acreditem, eu levei isso pra minha vida de oração. Então eu falo assim: Senhor, lógico, com toda a reverência. Sim, e humildade, claro. Mas eu digo, a situação é essa, a tua palavra diz isso e por isso eu te peço. O que é que eu tô fazendo? Eu tô verificando se aquilo que eu tô pedindo a Deus tá validado na palavra dele. De fato, tem sentido, tem argumento para também não ficar pedindo. E muitas vezes eu digo: olha, mas que seja feita a tua vontade. O que eu quero é isso aqui. Mas, assim como Jesus ali, prestes a padecer no Calvário, ele orou e disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Deus quer que a gente se posicione, quer que a gente tenha vontade, sonho, que busque a vontade dele, que seja autor também da criação, porque Deus nos deu algo que é a imagem e semelhança dele, a possibilidade de criar. Deus criou o universo, nos criou tudo, e ele nos deu essa, como se fosse uma assinatura, assim, a identidade. Assim como o filho parece com o pai, quando você olha para o seu filho, você não reconhece no seu filho características suas, e as pessoas olham e falam assim: nossa, isso aqui, olha como parece. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nos deu essa possibilidade de criar. E em tudo isso, o que eu busco sempre é estar no centro da vontade de Deus. Então, para qualquer coisa que eu peça, eu sempre oro, apresento a situação, como eu disse, né? Quase que fazendo uma petição, de fato. Então, eu apresento a situação, argumento isso. A advogada não seria diferente. Então, eu argumento, peço, mas sempre digo assim: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agora, né? Perfeita e agradável. A gente pode não entender, pode parecer loucura. Quando a gente pega a história de muita gente na Bíblia, qualquer pessoa de fora olharia e diria assim: essa pessoa é louca, surtada, por que tá fazendo isso? Só que eu não preciso justificar para ninguém, eu preciso justificar para Deus. A gente se eu tiver fala isso sempre, né, Rafael? Se eu estiver na vontade dele, tá ótimo. Mas tem um versículo, aí pra concluir, tem um versículo que eu amo, é até a proteção de tela do meu notebook, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por que isso? Porque não é alguma coisa. Ou então as coisas boas cooperam para o bem.
São todas as coisas. É mais ou menos o que você falou. Exato. Ou é ganho ou é lição. Todas as coisas vão cooperar. Então, até mesmo as dificuldades, os desafios, as provações, os nãos que a vida pode dar, as falhas, as quedas, se eu entender que eu amo a Deus e que eu estou colocando minha vida, isso aí de alguma forma vai cooperar para o meu bem. Vai contribuir, vai somar, de alguma forma, vai justificar e vai me fortalecer. Então, qualquer coisa que venha, eu sei que tudo vai cooperar para o bem. E aí eu tenho que ter essa certeza. Eu reafirmo dentro de mim, Senhor, eu te amo. Então, vamos fazer as coisas aí cooperarem, porque a tua palavra diz. E a Bíblia também, isso que eu tô falando, não é falta de reverência, falta de temor, não. A Bíblia diz que a gente tem que orar convalidando a palavra. Exato. Então, quando você ora buscando fundamento na palavra, você está orando, de fato, de uma forma que tem uma base bíblica para aquilo ali. Não é uma oração de qualquer jeito, ou para satisfazer o próprio interesse, doa quem doer, porque eu quero, então... Eu trabalho assim. muito da seguinte forma, o papo é reto com ele também. Eu sempre falo assim, ó, você me botou aqui, assim, desde setembro pra cá, decisões grandes, decisões difíceis, eu sempre coloco nele. Eu falo assim, ó, coloca, eu tô andando. O que tiver que ir, quando eu comprar minha casa mesmo, eu falei, se tiver que entrar, vai entrar. Se não tiver que entrar, não vai entrar. E entrou. E tinha coisa que era pra acontecer, não aconteceu, mas, e aí acho que a Mônica quer falar, teve uma decisão que eu fui pautada nela, a decisão não aconteceu, e ele me botou na prova, você sabe qual foi a prova, e incrivelmente, né, Mônica, as coisas aconteceram na clínica de uma forma muito louca. Tipo assim, eu achava que ia por esse caminho, eu tava pautado nesse, mas esse não aconteceu, nesse aqui me colocou numa prova diferente, e isso aí me botou numa rota que eu não tava esperando. Só que dentro dessa rota eu continuei. E você escolheu ir pelo caminho certo, né? Exato. Sim. Que muitas pessoas queriam que você tomasse um caminho errado, você optou pelo certo, e aquela decisão dele fez a gente ter um resultado diferente do que a gente nunca teve lá Entende como é louca a coisa? Então é aquilo que você tem que entender. Você tem que caminhar. Se ele te deu a permissão de acessar o que você queria, você precisa entender que ele não vai te dar do jeito que você quer, do jeito que você precisa. E do jeito que você precisa, às vezes é o jeito que você não quer. Mas se você entender que o jeito que tá acontecendo é porque é necessário acontecer, você para de reclamar e age. Porque nesse caso aí foi muito doido, porque assim, um ambiente todo favorecia a eu não ir por um caminho. E foi um giro dele, ele falou assim, ó, não vai, você vai fazer assim e você vai pagar esse preço, porque esse preço é necessário pagar, pela sua decisão. Sim. E aí vem, é uma coisa que eu falei com você na noite na decisão, que eu falei assim, ó, eu falo pro meu filho todo dia que o homem tem que bancar a palavra dele, o papo é reto, o papo não faz curva. E se eu falo isso, eu não posso fazer o contrário, entendeu? E eu vou pagar preço, e o homem tem que aprender a pagar preço. Eu sempre que falo que o homem tem que ser forjado o caráter na crise, é exatamente isso. E foi testado e foi muito doido, que não... O inacreditável aconteceu, que não era uma coisa que nunca tinha acontecido de faturamento da empresa, e aconteceu exatamente no mês da decisão. Muito louco, assim, muito doido. Sim. Que é um negócio assim, louco, sabe? Que nunca aconteceu, pra você ver. Então você precisa entender isso, que ele não vai... Às vezes a pessoa pede uma coisa querendo de um jeito, mas não vai vir do jeito que você quer. Vai ser do jeito que você precisa, não é do jeito que você quer. Sim. E você vai ter que bancar. E continuar seguindo como Davi seguiu, José do Egito seguiu, Moisés seguiu, até chegar, né? E aí entra o cuidado. Tava vendo sobre Moisés. Moisés peregrinou pelos 40, subiu lá no monte, e quando chegou no monte, que é pra entrar, ele falou, não, você não vai entrar. Porque nas vezes que eu pedi lá pra você orar pela rocha que era Jesus, que era Cristo, né? Você bateu nela ao invés de respeitar ela. E por conta disso você vai pagar um preço. Então cuidado com o que você pede. Cuidado como você age quando as coisas estão acontecendo, porque as coisas vão acontecer. E a forma como você reage no percurso é que vai determinar como é que você vai chegar lá. Sansão é prova disso. Sim. Nasceu para matar filisteus. No meio do percurso se perdeu. E no final do dia, último dia dele, ele matou mais filisteus do que tinha matado na vida dele. Mas morreu cego, bobo da corte. Então cuidado no percurso. Sim. Para de reclamar. Aceita e faz o seu melhor, que lá a conta fecha. Só que às vezes você não quer, porque você quer do teu jeito, e não vai ser do teu jeito. Vai ser do jeito que é necessário e do jeito que foi determinado. E esse aí é o bereguedê da vida. Perfeito, bate-papo da gente aqui foi... Pois é, mas eu quero perguntar uma outra coisa, Larissa, aqui ainda. Que é o seguinte. É complexo, né? A gente... Vamos lá. Como é que você vê? Porque assim, fé não dá pra explicar o que você falou. É algo que você projeta, que você acredita, mas não dá pra justificar no material. Como é
e esse é um questionamento que eu faço, às vezes até pra mim, sabe? Sim. Como é que no momento que vem, que Deus não fala, ele age no teu pensamento, como é que eu vou saber se é Deus que está agindo sobre minha cabeça ou se são minhas concepções que estão induzindo a eu pensar daquela forma? Entende o que eu tô falando? No dia que eu falei negócio da casa, eu falei com a Mônica assim, ó. Eu entrei porque Deus mandou entrar. Eu falei com ele, disse que era pra entrar, eu entrei. Aí me questão assim, aí acho que eu senti o questionamento dela. Então, ou seja, como é que você age, né? Sim. Nessas situações? Como é que você sabe se é Deus mesmo que tá te guiando ou é tuas concepções que estão te induzindo para aquele caminho? Entendeu o que eu falei? Entendi. Complexo. É bem difícil, porque às vezes a gente quer respostas e eu sou assim. Eu quero resposta auditada, assim, clara, se possível escrita, e eu já ouvi muito. Assim, Larissa, você tá querendo que Deus te mostre o quê? Pintado, desenhado, da forma que você quer? Porque aí vem um desafio, é a questão do temor. Quando você diz assim, eu quero muito fazer a vontade de Deus, eu não quero agir pela minha própria vontade, eu não quero ser guiada pelo que as pessoas acham, então pelo que eu até acho que seria melhor agora. Eu quero tomar a decisão, eu quero viver com o que Deus quer pra mim. Olha que difícil, porque aí vem a nossa vontade, vem os desafios da vida, vem aquilo, ou que você quer, ou que você não quer, muita coisa na mente. E, de fato, é muito difícil, muito difícil. Eu não encontro hoje uma receita pronta para dizer assim, é assim. Mas eu já até assisti vídeo falando assim, como saber se é a vontade de Deus? Eu sou do vídeo do YouTube, meu amigo. Essa estrada Feira Salvador. É pregação. Porque é complexo pra caramba. É pregação, é mesmo de coisa. Porque, tipo assim, é uma incerteza. Sim. E essa incerteza, se você questionar ela, é mais complexo ainda, porque aí você fica esse questionamento. Será que é a minha concepção que tá falando aqui, ou será que é Deus? Só que eu percebo assim, ó, teve umas decisões que eu tomei assim nos últimos 30 dias, que foi complexo porque essa decisão deixou a outra pessoa estressada. Só que assim, sabe? Vem, e se tá vindo, eu tô indo, entendeu? E eu acho que no final das contas se revela lá depois. Sim. As coisas se revelam depois. Na hora, é porque assim, é muito complexo, porque assim, você não consegue entender. Uhum. Porque isso vai te gerar uma série de consequências. Sim. Mas, mesmo que sejam as consequências, lá na frente parece que as coisas se clarificam. E aí entra aquilo que eu te falei. Aquela questão da pessoa sair e às vezes você sofre com isso. Mas lá na frente parece que assim, não é sobre isso. Eu te tirei por causa disso, eu botei por causa disso. Uhum. E às vezes você vai ter que entender sem entender. E vai ter que aceitar aquilo que eu te falei. Quando botou dentro do buraco lá José, ele não entendeu. Mas ele aceitou e continuou seguindo. E fazendo o melhor dele dentro da condição que ele tinha, dentro do caos que estabelecia. Né? Eu acho que tem que conversar com ele, seguir o coração e entender lá na frente, né? Aí vem o que eu ia falar. Desses vídeos todos que eu ouvi também da própria Bíblia, tem um versículo que diz assim, que o que vem de Deus traz paz. Não é necessariamente assim, mas Perfeito. a gente vê essa frase assim. E às vezes é uma decisão muito difícil, que você nem sabe explicar, mas você entende ali, lá no fundo, que aquilo ali é o certo. E às vezes, quando é aquilo que você muito quer, é fácil. Agora imagina você tomar uma decisão que não é a mais fácil, não é o melhor caminho, é o caminho desafiador, e que você difícil, talvez ache que não é o momento. que você acha que não é o momento, ou alguma coisa assim, mas lá no fundo você entende que é aquilo ali mesmo que precisa ser feito. Pois, aí você entende, é algo maior do que... E é surreal, porque assim, eu perguntei a ele e ele me respondeu. Eu falei, não, Deus, mas se for realmente você que tá conversando comigo, Sim. Aconteça isso. Sim, Aconteceu, Gideon. Eu falei, não, mas peraí, muita coincidência. É Gideon com o algodãozinho, né? Exato. Família, Exatamente. é porque realmente é você. No dia que aconteceu a coisa com a minha família, eu liguei pra minha prima chorando. Eu falei, não, realmente. Pois é, Deus falando. E ele fala de forma que é diferente, é pessoal com cada um. E às vezes a gente faz esse tipo de pedido, Deus, se for pra tal coisa, que me mostra por aqui, me dá uma resposta, ele fala. E assim como o que vem de Deus traz paz, também o que vem de Deus e a resposta de Deus, ela não pode ser contra a palavra, aquilo que eu falei. Exato. Então tem gente que fala assim, Deus tá abrindo uma porta aqui pra mim e é uma coisa ilícita, pra ganhar dinheiro ilícito. Eu falo assim, que fé é essa? Que crença é essa? Que a pessoa tá dizendo que Deus tá abençoando, sendo A corromper princípios. Então, não dá. E, no fim das contas, a vontade de Deus também, ela vai nos aproximar do propósito que ele tem
para cada um de nós. E pode não estar ali na frente, na hora, não justifica, mas esse direcionamento do Espírito Santo é muito engraçado até, e é bonito, porque é diferente, é com cada pessoa. Isso que você está falando, eu orei, pedi, a gente acha que não, mas Deus está ouvindo, ele responde, ele tem planos para nós. Ele me colocou ele tem planos de família, ele me colocou na situação, eu falei assim, acho que foi Deus que mandou eu estar aqui nesse momento para eu tomar essa decisão, que eu não era uma decisão que eu queria tomar por agora. Sim. Tava postergando. Aí... Curioso. Aí eu falei, tá bom, vou... É porque isso não dá pra explicar. Se, tu falou a história de Gideão, pode falar aí, né? Se você não sabe. Que é isso aí. Ele queria a prova. O improvável era improvável. E o improvável ficou mais improvável, mas é porque tinha que ser desse jeito. Sim. Né? Mas aí eu vou aproveitar. Tem Gideão, né? Que ele testou. Não é que ele testou, mas ele pediu confirmação a Deus. Um dia ele disse: eu vou botar aqui uma lã, se chover, se tiver garoa, molhar tudo e a lã ficar seca, porque o Senhor tá confirmando. Aí no outro dia ele, não, agora é o inverso. Então, assim, isso de pedir prova. A gente pode pedir prova a Deus, mas nunca duvidando do poder de Deus. Exato. Sempre buscando entrar nesse plano. Então, assim, talvez seja... Tá, Senhor, é para eu ter filho, mas qual é a direção? É agora? Sabe? O que é que eu tenho que fazer? Vou buscar aqui. E isso aí vale para tudo. Quando o anjo aparece para Maria, lá para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, ela pergunta: como? Se eu sou virgem? Ele diz: o Espírito do Senhor vai descer sobre você, você conceberá e tudo mais. Quando o anjo vai falar com o marido de Isabel, Zacarias, se eu não me engano, o nome dele, ele pergunta o mesmo como, mas ele duvida. E aí o anjo diz assim: agora você vai ficar mudo até a criança nascer, o nome vai ser João, que é João Batista. Mas o mesmo questionamento, só que uma foi: deixa eu entender aqui como é que eu vou entrar nessa história. E o outro foi de dúvida, de quase que questionamento. Então, será que vai? Será que Deus é capaz de fazer isso? Como assim? Então, a gente sempre ora, pede a Deus essa direção, mas crendo que Ele é poderoso para fazer. E vamos entrar no caminho, entrar no propósito. E o mais bonito é que Deus também nos dá esse livre-arbítrio, como eu disse, de entender assim: Mônica, você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Se você tiver aqui um caderno, uma página em branco enorme, e você puder escrever o que você quiser para sua vida, por mais impossível e louco que pareça. Teu sonho é o quê? Tem um iate de não sei quantos pés para você passear lá na Costa Amalfitana. Eu tô projetando. Pois é. Aí, quando você projeta algo que você quer e você coloca aquilo ali diante de Deus, acredite. Parece que assim, você começa a ouvir do assunto, você começa a pensar aquilo que era completamente impossível, improvável. Esse Deus que é criador se manifesta em nós, que somos imagem e semelhança também, na criação do futuro que a gente quer para nossa vida. Isso tem que crer, se não crer, não vai acontecer. Quando Pedro vai caminhar pelas águas, e aí Pedro vai, ele venha, aí ele começa a afundar, homem de pouca fé. Então não adianta você pedir, acontecer e você duvidar. Se duvidar, não acontece, né? Mas ainda assim, Pedro teve muito mais fé do que os outros que ficaram no barco. Exato, mas... Ele ousou colocar o pé pra fora e dizer assim: tá, tô aqui. Pedro é um personagem maravilhoso. Exato. Porque improvável, completamente... né? Ele tinha, assim, sangue quente e ele chegou a dizer a Jesus: não, eu morreria por você. E na mesma noite ele negou. 3 vezes. 3 vezes. E Deus nos ama dessa forma, da forma de entender. Jesus disse o seguinte: Pedro, você está dizendo que você morreria por mim, mas essa noite você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro se doeu com aquilo ali depois, porque ele vai lá e diz assim: poxa, agora não tem como, ele ressuscitou, que vergonha. Mas Jesus chama pelo nome e diz assim: chama Pedro, eu vou encontrar vocês. E Pedro, você vai ser pescador de homens. Pedro, você que era iletrado, vou te dar autoridade, ousadia para pregar a palavra, para comparecer diante das pessoas e todo mundo questionar: ué, esse daí não era um pescador? Que não, analfabeto, não sabia nada. O que é isso? É o poder de Deus. Aí vem o tema do convite aqui. O que é que Deus pode fazer na nossa vida?
pode tudo. Transforma a vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira. Você falou que sobre essa questão financeira, a abundância é de Deus. Exato. A prosperidade é de Deus. Quando a gente planta alguns grãozinhos de milho na terra, você vai ter espigas. Então multiplica, e Jesus diz, vai multiplicar 30, 60, 100 daquilo que você coloca. Mas da mesma forma que se você planta milho, você colhe milho. Se você planta feijão, você colhe feijão. Aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então, se eu quero paz, eu tenho que semear paz. Exato. Se eu quero amor, eu tenho que semear amor. E aí vai para tudo que a gente quer na nossa vida. Excelente, excelente. E isso para mim é muito importante porque eu sempre falo, fácil quando você tá na crise se aproximar de Deus. Difícil é quando está dando tudo certo e você fica perto. Só que se você entender que quanto mais você cresce, mais perto de Deus você fica, mais forte você tá. Que é aquilo que você falou lá no início da live, ou do podcast. Tem tanta live que eu faço que eu tenho live. Que é aquilo, né? Às vezes você tem tudo e você se sente vazio. Eu vi um cara falando sobre uma blogueira esses dias, ele fala assim, quando você cresce de forma vazia, o seu existencial é vazio, você fica vagando. Você fica vagando, você quer comprar tudo, e quanto mais você compra, mais você se sente vazio e vai... Tem não sei se vocês viram um vídeo de Michael Jackson que ele vai entrando assim, eu quero isso. Você vê o vazio. Sim. Você vê que o dinheiro ele é tão pouco diante do vazio existencial que a pessoa acha que comprando muito ela vai ter aquilo. Como então, se fosse suprir alguma coisa, exatamente, né? Como que você falou mais cedo. Tem vazios na nossa vida que só Deus pode ir. Só Deus. Exato. E se colocar toda a riqueza, tudo, e a pessoa estiver completamente satisfeita, vai ter ali um vazio que só tem o tamanho que se preenche com Deus. Exato. E que a gente tenha prosperidade, que a gente alcance tudo na vida, mas que nunca espere chegar pela dor para dizer assim, eu conheci a Deus no momento da dor. Porque pode acontecer. E Deus está, como eu disse, Jesus está à porta, só que ele não vai derrubar essa porta. Cabe a nós uma decisão. A gente precisa decidir, se posicionar. E eu quero aproveitar, não posso sair daqui sem fazer isso. Eu quero aproveitar para dizer que o nosso compromisso de fé, ele precisa ser público, ele precisa transparecer, e mais do que dizer-se cristão, se alguém perguntar, ou então frequentar uma igreja, é de fato ser testemunho vivo. E o que a palavra diz, Larissa, tá bom, você tá falando aí da Bíblia, de ler a Bíblia e tudo, mas o que é que eu preciso fazer para entrar? Para estar nesse caminho? Jesus, ele se apresenta como a porta. Ele fala, sou a porta das ovelhas, vocês vêm por mim, porque é aquele momento ali em que você, com uma confissão de fé, diz, de fato, eu sou cristão. Aí tem gente que diz assim, fulano tá dizendo que é crente agora, então agora é o santarrão, não faz nada errado, e se fizer as pessoas vão apontar. Não, a salvação ela vem por uma decisão, por uma confissão de fé e por crer, e a santificação é um processo, todos os dias nós somos provados. Às vezes é aquela pessoa que passa e você sente vontade de xingar, porque a pessoa fez uma coisa e aí você tem que respirar e dizer assim, não, eu sou cristã, não posso. Eu tenho que reprocessar isso aqui. Então, para quem está acompanhando essa conversa, foi muito produtiva para vocês, para mim. Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer para quem quer caminhar com Deus é ter isso como uma decisão muito certa na vida. E uma decisão muito certa, você faz de forma inequívoca. Quando você quer comprar um imóvel, você vai lá no cartório, você assina, você formaliza tudo aquilo. Quando você quer casar com alguém, você vai lá e o celebrante vai perguntar, você aceita? E você diz sim. Eu não quero nem lembrar. Você diz sim. E para tudo isso, a gente tem, para as decisões mais importantes, para registrar um filho, você tem que ir lá no cartório, falar, apresentar, é tudo muito sério. E na nossa vida cristã também, a gente precisa dar esse sim. Então, para quem acompanhou, para quem tem vontade de estar mais perto de Jesus, para quem tem vontade de buscar mais e mais e mais, eu te convido a vocês, a quem não fez ainda, fazer uma aliança com Deus. E é muito simples, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque isso é o que a palavra diz. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. E com o coração crer. Então, não pode ser algo da boca para fora. Exato. E esse é o convite. Ele está à porta, bate,
para cada um de nós. Ele quer o nosso sim. E eu tô falando isso também porque uma vez eu vi falar assim, que se a gente estivesse aqui no Brasil hoje, num cenário em que as pessoas tivessem que pagar pela sua fé, como acontece em outros lugares no mundo, teriam facilmente provas de que você é cristão? E aquilo mexeu muito comigo, porque tem gente que coloca assim, eu sou cristão, mas a vida da pessoa não é. Então, quantas Bíblias achariam se alguém tivesse que vasculhar e dizer assim, será que essa pessoa aqui é cristã? Exato. Quantas Bíblias achariam? Quantas manifestações públicas? Quantas confissões públicas? E viver pela fé também é isso. É você ter essa certeza e que ninguém faça isso da boca para fora, mas ter a certeza a ponto de dizer assim, pode passar céu e terra, eu posso perder, não tem nada na minha vida que esteja acima do meu relacionamento com Deus. Então eu posso perder qualquer coisa, posso não ter qualquer coisa, mas se Deus está comigo, eu tô com Ele. Exato. Vamos lá. A gente Perfeito, Lari. Então, a quem não fez ainda, convida a fazer. Excelente, e esse é o poder de Deus, tanto na vida pessoal e profissional. Por isso que é importante, né? E deixar isso muito claro, né? Que existe muita distorção das pessoas de achar que o dinheiro ele tá longe. E quando você lê a Bíblia, você vai entender que a abundância ela faz parte. Né? Você desfrutar da riqueza faz parte da pessoa religiosa. Mas o que você não pode é se perder no meio do caminho. Né? É amar mais ao dinheiro do que a própria. Você tem que usar o dinheiro em prol, né, da prosperidade, do desfrute, de ajudar as pessoas. Por quê? Porque essa distorção acontece. Né? A pessoa acha que não, a pessoa que é rica vai pro inferno. Não, esqueça isso. Esqueça isso. O que a gente tá questionando aqui para você que tá assistindo é que quanto mais você cresce, quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai continuar crescendo. E tá lá, todos da Bíblia, né? Todos próximos de Deus foram muito ricos, né? Abraão, todo mundo lá. Então entenda isso. Se você está próspero e você está longe, se aproxima. Se aproxima, porque isso vai sustentar o teu crescimento e vai sustentar a tua mente para você não achar que você é tão rico que você acha que só o dinheiro é o suficiente. Esqueça disso. E é isso aí. Lari, pra gente fechar, qual é a mensagem que você deixaria aí para todo mundo, né? Principalmente falando sobre o tema, assim, o que é que você vê e o que é que você deixaria de mensagem como advogada e religiosa que você é? Porque eu imagino que é um complexo existencial que deve passar. E passa aí uma mensagem pro pessoal que tá assistindo. Tá. Primeiro, muito obrigada a vocês pelo tema, pelo convite. Confesso que é bem... Eu me senti muito responsável e fiquei assim com bastante temor, porque quando eu sou desafiada a defender um processo, a estar falando de um processo, isso é algo que me desafia muito, que eu tenho muita responsabilidade. Mas imagina, você falar de Deus. Exato. E não sendo, eu não sou teóloga, eu não sou autoridade. Já eu explico porque assim. eu decidi esse tema. Tá. Então, isso aí é um desafio para mim, mas como eu disse, a Bíblia também diz que a gente tem que estar preparado a todo momento para defender e dizer o porquê da sua fé. Se você não sabe o porquê da sua fé, não existe. Então, todos os dias eu busco um pouco mais. Busco com falhas, busco me colocando aos pés do Senhor e dizendo, me ajuda na minha pequena fé, porque às vezes a nossa fé vai ser pequenininha como um grão de mostarda. Mas quando Jesus fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá. Ele não estava falando só do tamanho, ele estava falando da essência de vida. Porque o grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele tem vida. Ele tem DNA, tem história. Não sei nem se é DNA mesmo, né? Que tem na sementinha. Mas tem uma história, tem uma força de vida ali. E aquela sementinha pequena, ela carrega o potencial de crescer, virar uma árvore e abrigar pássaros e fazer sombra. Então, que a nossa fé, todos os dias, se for para ser pequenininha, inexistente, como um grão de mostarda que carrega vida, que ela fortaleça, que cresça. Então, minha mensagem para vocês é essa. É um processo diário, não existe ninguém perfeito. Se você conhece alguém que se diz cristão e que está defendendo ali que não erra, que não falha, já está mentindo, e a palavra também diz isso. A Bíblia diz isso. Somente um não errou. Então, a graça da salvação é justamente esse favor imerecido. É alguém que não merece, mas que encontrou ali um amor que diz assim, quantas vezes for necessário eu vou te tomar. Mas a gente, ser humano, muitas vezes não se perdoa, não é capaz de acreditar que Deus ainda ama, que Deus quer
E às vezes da primeira vez que eu li a Bíblia, eu comecei a ler nesse programa aqui, empolgada, e depois eu parei. Eu falei assim, agora eu não consigo mais completar o ano, então deixa pra lá. Eu me senti muito frustrada com isso. Aí depois eu entendi, eu falei assim, não, falhou, bora de novo. Exato. Bora de novo, recomeça. E a história de Deus com o seu povo é exatamente essa história, de recomeço, de nova oportunidade, de nova vida. E para isso que ele nos convida, para isso ele me convidou para viver, ele me deu uma nova chance, eu nem contei aqui, mas eu tive uma segunda oportunidade de vida, ainda na minha adolescência, de quase morte mesmo. Então, desse momento em diante, eu entendi, eu falei assim, Senhor, que não seja mais a vida para mim, mas que seja para a tua vontade. E assim eu peço todos os dias. Difícil desafiador mas se a gente vive assim, aí até mesmo no nosso lado profissional, eu já tive situação de falar assim, olha, infelizmente não vou pegar, no caso. Não me sinto à vontade, não é que eu estou fazendo um julgamento nem nada. Não vou. Ou então vou porque eu acredito e vou defender, independente de quanto eu estiver ganhando, alguma coisa assim. Isso molda. Não tem como a pessoa, não é a roupa que você veste, nem o que você faz, que te faz cristão ou não. Mas o ser cristão vai começando a mudar. Exato. Muita coisa na nossa vida. E não é porque um pastor, um padre, alguém disse, olha, você não pode a partir de hoje. É impressionante. Chega um momento que você entende que você precisa abrir mão de determinadas coisas para se sentir bem, para se sentir melhor. E isso vai acontecendo naturalmente. Essa é a verdadeira conversão, a verdadeira transformação, que, como eu disse, não acontece da noite para o dia. É um processo e que a gente nunca se perca nesse processo. Perfeito. E a decisão de ter escolhido Larissa foi exatamente por alguns motivos. Motivo número 1, né? Tá lá na Bíblia, Deus é dos improváveis. Jamais uma pessoa em sã consciência achar que Davi ia ganhar Golias. Jamais uma pessoa ia imaginar que um cara ex-presidiário ia sair da cadeia diretamente pro governo. Jamais um cara analfabeto, pescador, estressado, ia pescar 3 mil homens em uma noite. E a gente precisa entender que falar de Deus não é a pessoa que mais sabe de Bíblia, não é a pessoa que tá na igreja, não é um pastor, não é um padre, todos nós. Cada pessoa, por mais pouco que ela saiba, mas se ela tá levando a palavra de Deus e essa palavra de Deus tá transformando a vida de alguém, é necessário. E é pra mostrar pra você que às vezes tem... E o que me tocou foi que Flávia, que estava na semana passada, a esposa de Luciano, ela falou isso. Ela não me batizava porque eu achava que eu não era perfeito o suficiente. Mas Deus não quer o perfeito. Não vai pro céu perfeito, vai pro céu arrependido. Sim. E você precisa entender que o pouco que você faz, com a pouca fé que você tem, você pode transformar a vida de outro. E Larissa, por isso... Segundo, porque é uma pessoa que sabe muito de Bíblia. Meu pai perguntou se Larissa sabe muito de Bíblia, porque toda live que eu falo alguma coisa, ela vai lá e fala alguma coisa. Então, é pra gente entender que é isso. Deus é dos improváveis. Deus não quer que você seja perfeito pra você falar dele. E a terceira coisa é que é importante a gente trazer sempre pessoas de valor aqui, mas esquecer a profissão. A gente tem que entender quem é a pessoa e trazer a essência. E na essência de Lari, a fé é muito forte. E eu queria explorar isso aí. Porque eu acho que isso vai conectar mais as pessoas a Larissa do que o fato dela ser advogada. Então a gente finaliza esse episódio e a gente se vê na próxima semana. Show.